Olá, bem-vindos a esta nossa conversa sobre os pontos essenciais do Evangelho segundo Mateus. Vamos mergulhar juntos nos momentos marcantes e nos ensinamentos centrais desta narrativa, né? É. Pensando especialmente em quem está começando a conhecer o tema. Ok? Vamos lá? Exato. E o ponto de partida de Mateus é crucial, sabe? Ele apresenta Jesus firmemente conectado à história judaica. A genealogia, logo no início, ligando Jesus a Davi e Abraão, já estabelece o tom. O objetivo é bem claro: mostrar como Jesus é de fato o cumprimento das promessas feitas a Israel. Hum. E a narrativa já começa com eventos assim bem extraordinários, né? José sendo avisado em sonho sobre a concepção pelo Espírito Santo, o nascimento lá em Belém. E aqui um detalhe que eu acho fascinante: a chegada dos magos do Oriente. Eles não eram judeus, certo? Mas seguiram uma estrela, reconhecendo naquele bebê um rei. Isso mesmo. E isso mostra uma relevância que vai além das fronteiras de Israel, mas, por outro lado, também atrai a ira de Herodes, né? Forçando a fuga da família para o Egito. Ah, sim, a fuga para o Egito. E esses eventos, olha, são carregados de simbolismo. A visita dos magos sugere essa universalidade que você falou. Enquanto a perseguição e a fuga, elas espelham a própria história de Israel, sinalizando que a missão de Jesus encontraria resistência. E o que é notável é como Mateus faz questão assim de conectar cada passo a profecias do Antigo Testamento. Ah, ele cita as profecias. Sim, por exemplo, ele cita Miqueias sobre Belém, Oséias sobre a saída do Egito. Ele está mostrando para a audiência dele, que conhecia bem as Escrituras, como Jesus era de fato o Messias esperado, entende? Sim, faz todo sentido. Bom, avançando um pouquinho, a gente encontra João Batista, né? Aquela voz no deserto, preparando o caminho, e então o batismo de Jesus. Um momento poderoso, o céu se abrindo, o Espírito descendo e a voz divina. Este é o meu filho amado. Sim, é a inauguração pública do ministério com um selo divino, digamos assim. E logo depois ele enfrenta as tentações, né? E aí começa a chamar os primeiros discípulos, como Pedro e André, com aquele convite bem direto: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Isso, e as tentações são fundamentais porque definem o tipo de Messias que Jesus seria. Não baseado em poder político ou, sei lá, milagres espetaculosos, satisfação material imediata, mas sim em obediência a Deus. Isso nos leva direto ao núcleo dos ensinamentos dele, que estão condensados no Sermão da Montanha, ali nos capítulos 5 e 7. É lá que ele introduz o conceito central do reino dos céus. Certo. E o que exatamente significa esse reino dos céus em Mateus? É um lugar? Então, basicamente, refere-se ao reinado ou governo de Deus sendo estabelecido na Terra através de Jesus. Não é bem um lugar geográfico, mas a esfera onde a vontade de Deus é feita, sabe? O Sermão da Montanha descreve a ética desse reino. Falando no Sermão da Montanha, as bem-aventuranças são um começo bem impactante, né? Felizes os pobres de espírito, os que choram, os mansos, valores totalmente na contramão do que a gente vê por aí. Exatamente. E Jesus não alivia a lei antiga, pelo contrário, ele parece intensificar. Não basta não matar, é preciso não se irar, não basta não adulterar, é preciso nem cobiçar no coração, e ainda tem o mandamento de amar os inimigos e a famosa regra de ouro, fazer aos outros o que queremos que nos façam. Parece uma ética, assim, quase impossível. É um chamado radical à transformação interior. O que importa não é só a ação externa, a aparência, mas a motivação do coração, entende? Jesus ensina a orar, né, com o Pai Nosso, a confiar na providência divina sem ansiedade excessiva e critica duramente a hipocrisia religiosa. A lei é levada à sua raiz mais profunda, o amor a Deus e ao próximo. E ele usava muito as parábolas para explicar esse reino, né? Aquelas histórias simples, tipo a do grão de mostarda ou do fermento na massa, lá no capítulo 13. Isso. O reino começa pequeno, quase invisível, mas tem um potencial enorme de crescimento e transformação. As parábolas revelam aspectos do reino. Seu crescimento gradual, seu valor inestimável, o julgamento futuro. Hum. E é nesse contexto que Jesus faz aquela pergunta-chave aos discípulos, né? No capítulo 16. E vocês, quem dizem que eu sou? Exato. E a resposta de Pedro
Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É um ponto de virada no Evangelho. A partir dali, Mateus destaca que Jesus começa a anunciar abertamente a sua paixão, morte e ressurreição em Jerusalém. E é também sobre essa confissão de fé que Jesus fala em edificar sua igreja, um tema muito importante para Mateus. Certo. E então a gente chega nos eventos finais, em Jerusalém, né? A última ceia, onde ele dá um novo significado ao pão e ao vinho, né? Instituindo a Eucaristia. Depois, a agonia no Getsêmani, a traição, a prisão, aquele julgamento todo conturbado. E a crucificação. Mateus descreve a cena com sobriedade, mas inclui detalhes marcantes, como as trevas cobrindo a terra e o véu do templo se rasgando. Sim, o véu rasgando. O que simboliza isso? Olha, simboliza o fim da antiga aliança e o acesso direto a Deus através de Cristo. Mas a história, claro, não acaba na cruz. O clímax é a ressurreição, no capítulo 28. O túmulo vazio, o anjo, as aparições de Jesus ressuscitado e o evangelho termina com a grande comissão. Aquele envio final dos discípulos. Sim, é uma conclusão muito característica de Mateus. Jesus ressuscitado envia seus seguidores a todas as nações para fazerem discípulos, batizarem e ensinarem tudo o que ele ordenou, e promete estar com eles todos os dias até o fim dos tempos. Isso estabelece a missão universal da igreja. Então, resumindo assim, bem rápido, Mateus nos mostra Jesus como o Messias prometido a Israel, que cumpre as Escrituras, mas cuja realeza e ensinamentos, a ética do reino se destinam a todos. Perfeito. Ele é o mestre por excelência, né? O fundador da igreja, e sua morte e ressurreição inauguram uma nova era e uma missão global. É uma visão bem completa. É sim. E talvez fique a reflexão, né? Como essa figura de Jesus apresentada por Mateus, o rei justo, o mestre dessa ética radical do amor e do perdão, o fundador de uma comunidade de discípulos, como ele continua a desafiar e inspirar pessoas a viverem segundo os valores do reino dos céus hoje em dia. Uma ótima reflexão para encerrar nossa conversa. Deus te abençoe.